que você é uma bênção. Porque é o que Deus declara. É o que Deus fala a teu respeito. Você é uma bênção. Você é uma bênção. E creia que você é uma bênção. Você é uma bênção. Creia. Você é uma bênção. 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 Vai se acostumando com esse termo. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Porque eu vou te falar o significado. Tu és uma bênção. Você é 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 uma bênção. Não posso esquecer de ninguém. Você é uma bênção. 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 Você, Marcos, é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Pensou que eu ia me esquecer, né? Dessa fileira aqui. Eu estou ligado. Aleluia. E o que significa bênção? É uma expressão oral, constituída de palavras benignas a respeito de outra pessoa. Quando Deus te chama, ou quando Deus olha para você, é o que eu estava falando aqui, Ele te vê como um vaso repleto de palavras benignas dentro de você. Quando você recebeu o Espírito Santo, ele veio carregado de palavras benignas, de constituições benignas a respeito das pessoas. A respeito das pessoas para as quais você profere essas palavras. Esse o significado mais exato do que seja bênção. No hebraico é barar. Barar significa se ajoelhar para declarar palavras benignas. Eu duvido que quando você está orando, quando você se ajoelha para orar, para falar com Deus, você vai declarar palavras que não são benignas. Você vai declarar palavras benignas. Nós somos recipientes de Deus na terra para abençoar, para declarar essas palavras. E nós precisamos falar algumas coisas aqui para nós termos o exato entendimento, porque isso começa na nossa mente, no nosso entendimento. Aconteceu algo com Abraão. Deus havia falado que ele ia ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Olha o que ele fala, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E eu vou fazer de ti pai de nações. Povos sairão de ti. Vidas sairão de ti. Serão constituídas nações através de ti. Olha o que Deus fala para aquele homem. Você acha que ele não fala isso mesmo para você? Fala o mesmo. Porque nós somos herdeiros de tudo que foi dito para ele da parte de Deus. Nós somos herdeiros e não mais, nós não temos mais promessas, nós temos hoje herança. Nós fomos, desde lá, quando Deus declara para Abraão, desde ali nós fomos já constituídos por Deus como bênção. Partiu de lá. A nossa estada aqui hoje, a nossa vinda aqui hoje, partiu de lá, o que Deus declarou para ele. De quem você seria quando viesse a existir aqui na terra.
apesar que Abraão cometeu alguns delitos, mesmo sabendo quem ele era, ele aceitou uma palavra que não procedia de Deus, quando ele se deitou com a escrava Agar, que era escrava na casa dele. E aí, o que aconteceu? Quando ele recebe essa palavra, ele não processa direito diante do que Deus tinha falado para ele. E a atitude dele foi constituída em coisas malignas. Por quê? Quando ele aceitou aquilo, Sara sofreu, veio a sofrer depois, a própria Sara, que tinha aconselhado ele a fazer isso. Ismael, que veio a nascer dessa relação, sofreu, tem sofrido até hoje. As nações árabes que vieram de Ismael sofrem até hoje. Isaac sofreu e o próprio Abraão sofreu com isso. Porque acarretou a eles coisas pesadas. Mas Deus, ele teve que reverter isso dizendo para a própria Agar, quando eles tiveram que ir embora, quando Abraão, que Deus falou para aceitar o conselho da mulher, para dispensar Ismael, Deus também não queria fazer isso. Mas ele se viu obrigado a fazer. Para que longe deles, Deus viesse abençoar. E declarou para Agar, olha, eu vi o clamor do menino. E saiba de uma coisa, eu vou constituir nações poderosas a partir de Ismael. O que saiu da boca de Deus foi bênção. Porque Deus não ia poder maldizer aquele que tinha saído de Abraão. Olha só o significado profundo disso, de bênção. Mas aí Deus fica 14 anos, por causa dessa atitude, 14 anos sem falar com Abraão. Por quê? Porque Deus queria limpar isso na vida de Abraão. E demorou 14 anos. Mas depois de 14 anos, Deus visita Abraão. E olha o que acontece. Gênesis capítulo 17. Em muitos casos, nós temos que pegar a história desde lá de trás, para que você saiba perfeitamente quem você é. E o que Deus te chamou para que você fosse. Aleluia. Você vai entender, eu tenho certeza que você vai entender hoje, o teu papel aqui na terra. E o papel que você não pode deixar de exercer, jamais, em nome de Jesus. Quando Abraão tinha 99 anos, olha quanto tempo Deus demorou. Então, 14 anos atrás, quantos anos ele tinha? Apareceu-lhe o Senhor, ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, porque Deus, ele próprio Deus, não poderia desistir daquilo que ele falou para Abraão, mesmo Abraão tendo errado. Muitas vezes nós erramos, mas eu quero te dizer que Deus não desistiu de você porque você errou. Eu tenho certeza que aqui Abraão estava num estado de arrependimento daquilo que tinha acontecido. E quando há um arrependimento, ou seja, quando o coração está quebrantado, Deus começa a remover aquilo que foi maligno na sua vida. Porque Ele é bom, por isso que a palavra diz, Ele é bom e seu amor dura para sempre. O amor de Deus pela tua vida, ele não acaba. Ele não vai cessar nunca. Mesmo que em algum momento você tenha feito coisas erradas, ou declarado palavras erradas. Se num dado momento o seu coração se quebrantar por causa disso, consequentemente vai haver o arrependimento. E quando ocorrer o arrependimento, Deus vem, remove e continua declarando que você é uma bênção. Que você é constituição de Deus aqui na terra. Amém, amados? Você está entendendo isso? Até aqui, em nome de Jesus. E aí ele diz para Abraão, olha, e ser perfeito. Quando ele diz ser perfeito, ele está dizendo e ser bênção. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós erramos drasticamente quando falamos assim, eu não sou perfeito. Isso se tornou um jargão e é uma coisa errada. Mas pastor, o que você está falando?
Deus nos chamou para sermos perfeitos. E quando você declara, eu não sou perfeito, você está declarando que não vai ser perfeito. Olha a atitude em palavras. Tudo se processa no reino espiritual de acordo com aquilo que você declara, amados. Então, quando você diz que eu não sou perfeito, é errado essa expressão. Porque o que está dentro de você é a perfeição de Deus. O que veio com o Espírito Santo na sua vida é a perfeição de Deus. É a perfeição de Cristo que veio com ele. Para te moldar nisso, então, declara o seguinte: eu sou perfeito. Em Cristo, não por você mesmo. Por você mesmo não é, mas em Cristo você é. Em Cristo, eu sou perfeito. Então declara isso, porque Deus quer que você declare isso. Para que de fato você venha a ser. Era isso que Deus estava declarando para Abraão. Ser perfeito. Então é plausível, é viável e é claro que você foi chamado para ser perfeito. Porque Deus fala isso e Jesus falou isso. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Uau! Porque tem tudo a ver com as atitudes em palavras. Porque aquilo que você pensa é aquilo que você vai ser. É aquilo que será, melhor dizendo. E aí ele vai dizendo, firmarei a minha aliança entre mim e ti, te multiplicarei extremamente. Deus está dizendo assim, eu não me esqueci daquilo que eu disse para você. E agora, nesse momento, eu torno a fazer viável aquilo que eu declarei. Eu torno a fazer firme aquilo que eu declarei, porque Deus já tinha declarado uma aliança com Abraão. Mas aqui Deus reafirma, olha Abraão, eu tenho uma aliança contigo. Eu estou reafirmando isso, que eu tenho uma aliança contigo e te multiplicarei extremamente. Eu quero declarar na sua vida, Deus vai fazer com que você multiplique extremamente. Em atitudes e palavras. Então, conforme a sua atitude em palavras, porque o que você expressa é aquilo que você deixou ser gerado do teu entendimento. Então você vai declarar, e Deus vai multiplicar extremamente, em nome de Jesus. Amados, aprenda a declarar as coisas benignas, porque você é um vaso cheio de palavras benignas da parte de Deus. Não declara o contrário. Porque se você declara o contrário, você está dizendo que não é um vaso cheio de palavras benignas. Se foi para isso que Deus te chamou. Amém, amados? Vamos aprender a andar como Deus declara que nós somos diante dele. Então caiu Abraão sobre o rosto e falou a Deus com ele. E falou Deus com... Olha, quando Deus declara Abraão, ele está no estado de arrependimento. Ele fala, nossa, o que eu fiz? Eu estou diante de um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus que continua declarando que eu sou uma bênção e que eu vou multiplicar extremamente e que de mim sairá nações. Ele caiu com o rosto em terra, arrependido de tudo aquilo que tinha acontecido. Foi isso que aconteceu naquele momento com Abraão, amados. Quanto a mim, é esta a minha aliança contigo, será pai de muitas nações, Abraão. Aquilo que eu disse continua valendo. O que Deus disse a teu respeito, eu declaro, continua valendo, que tu és uma bênção. Que a palavra real, que a palavra de Deus dentro de você, ela é real, ela é viva. A apóstola declarou aqui, que das sementes, como é que foi? Que nós somos cheios das sementes de Deus. O Senhor deu um cesto de sementes. Esse cesto de sementes está dentro de você. Ah, não é que vai estar, já está dentro de você. Só que quantas vezes nós deixamos isso abafado dentro de nós? E nós preferimos declarar as coisas conforme aquilo que nós estamos olhando, e eu vou te explicar o que é isso, do que aquilo que Deus colocou dentro de você, que pode transformar muitas pessoas. E pode transformar até nações. É isto mesmo. Como Deus estava falando para Abraão. E aqui ele diz ainda no versículo 5, não mais te chamarás Abrão, mas Abraão. Ou seja, Deus estende o nome de Abraão. Porque Abraão, Abá, é pai.
E ele estende Avraham. Avraham, no hebraico, é pai de multidões, ou pai de nações, como Deus mesmo está declarando aqui, amém, amados? Porque ele fala que é isso. Pois por pai de muitas nações te tenho posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, de ti farei nações e reis sairão de ti. Essas palavras que Deus disse para Abraão, que foi constituído como pai na fé, é nosso pai na fé. Amém? Nosso pai na fé, a palavra diz isso, Paulo disse isso pelo Espírito Santo. Isso chegou até nós. O que Deus disse para ele chegou até nós. Chegou até nós. Não chegou até nós como promessa, mas chegou até nós como herança, algo real e verdadeiro. Amém, amados? Você pode aplaudir a Jesus por causa disso? E aqui ele confirma no versículo 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, nós somos descendentes dele por estarmos em Cristo, está lá em Gálatas 3:29, amém? E a tua descendência depois de ti em suas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência depois de ti. Nós temos tudo isso. Uau! Nós já somos, não é que vamos ser. Aqui ainda nós seríamos, porque nós não existimos. Mas para Deus nós já existimos. E aquilo que ele disse para Abraão era aquilo que ia acontecer de fato. De fato, porque Deus não erra. Nós podemos errar muitas vezes nas nossas palavras e atitudes, mas Deus não erra a nosso respeito. Eu nasci para ser perfeito, porque Deus disse isso. Não é um homem que disse isso, foi Deus que disse isso. Faz assim, eu nasci para ser perfeito porque Deus disse isso a meu respeito. Como Cristo é. Uau! Aleluia. Mas tem uma coisa importante que nós precisamos saber. Mateus capítulo 6, 22, 23. Aqui que está o negócio. Aqui que nós nos enganamos muitas vezes, amados. Você entendeu tudo lá que Deus disse para Abraão, amém? Que chegou em você e você hoje é o herdeiro. Aleluia. Mateus 6, 22 e 23. Tudo vai depender disso aqui que Jesus disse. A lâmpada do corpo são os olhos. Ok? Já está lá comigo, né? Ela já pôs lá, tudo bem. Ótimo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Sabe o que significa isso? Tudo vai depender da maneira como você encara. Porque tem situações que acontecem em nossa volta que aparentemente não são boas. Mas se você olhar aquilo de uma maneira errada, você vai declarar a desgraça que você está vendo. E não sairão palavras benignas de ti. Vai depender de como você olha a situação. E de como você olha uma pessoa. Se você olha uma pessoa e vê que ela está fazendo um monte de coisas que não são boas, em tua volta, numa cidade, aonde, no teu bairro, onde for, e você declarar, este não tem jeito, não estão saindo palavras benignas de dentro de você. Porque você as está gerando aqui no seu entendimento. Porque você está olhando aquilo. Então você, na sua concepção, não na concepção de Deus, não na concepção do Espírito Santo que está na sua vida, você vai dizer, não tem jeito esse cara, essa pessoa, essa cidade, esse país, esse bairro, o meu vizinho, as pessoas dessa rua, as pessoas do meu trabalho, o meu colega de trabalho, cara é ruim, não tem jeito. Então, se você foi chamado por Deus como um vaso cheio de palavras benignas,
e você declara um negócio desse, você não está sendo uma bênção para aquela pessoa. Mas se você declara, tudo é possível aquele que crê, e eu creio que Deus pode mudar essa situação na vida dessa pessoa. Ah, amados, você vai bombardear o reino espiritual. Eu estava falando com o pastor Ellison a respeito do mundo espiritual, que ela estava dizendo aqui. Você lembra disso? Eu falei, as pessoas às vezes não se atinam, que elas estão atreladas, ligadas a um reino espiritual. Isso é tão real, amados. Porque aquilo que você declara acaba acontecendo mesmo. Agora, você é uma pessoa diferente daquelas que não conhecem a Deus. Mas a tua caminhada aqui na terra é fazer com que aquelas pessoas que muitas vezes caminham em tua volta ou do teu lado, venham também ser uma bênção, ainda que não sejam. Mas as tuas palavras devem ser contrárias às atitudes daquela pessoa, para que realmente ela possa ser mudada. E ela vai ser mudada de acordo com as tuas palavras. Por que você está aqui hoje? Porque alguém orou por você. Você pode ter certeza disso. Alguém dobrou os joelhos e te abençoou. E declarou palavras benignas ao teu respeito. Eu declaro que o pastor Ronaldo, ele vai ser uma bênção. Ele vai se converter. Ele vai ser liberto. Vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Alguém orou por ele declarando essas palavras. Amém, pastor Ronaldo? Pode ter sido a sua mãe, não sei. Ele está dizendo assim, foi a minha mãe. Eu estou dizendo, é uma verdade que eu estou dizendo. Porque ela, quando olhou para o pastor Ronaldo e viu que na vida dele não andava grande coisa, estava acontecendo um monte de coisas que não eram boas, que eram coisas maléficas. Mas ela não foi atrás naquilo que ela estava vendo, mas ela foi atrás naquilo que Deus tinha dito a respeito dele. O que Deus me deu para dizer a respeito do pastor Ronaldo são palavras benignas. Então eu declaro a bênção de Deus sobre a vida dele. A graça de Deus sobre a vida dele. Ainda que ela não estivesse vendo isso. Estou te falando o que é. Que são os olhos. Uau! Então se assim for a sua vida, você será luz. Você será luz, amados. Onde você estiver, vai haver uma grande diferença naquele lugar. Eu não tenho dúvidas a respeito disso. Quantas pessoas hoje estão atrás? Ou estão atrás de palavras? Não, estão ouvindo palavras, estão deixando entrar no coração palavras erradas, malignas, que contaminam. Então a coisa começa aqui no entendimento. E é dessa maneira que ela acaba encarando. Então ela não vai ser luz. Ela não vai ser o vaso repleto de palavras benignas da parte de Deus. Se porém os teus olhos forem maus, é aquilo que ele diz. Todo o teu corpo estará em trevas. Você foi chamado por Deus para ser luz. Para ser luz. Não importa o que esteja acontecendo. As tuas palavras, atitudes em palavras, pode mudar qualquer situação. Amém? Qualquer situação. E é isso que o mundo está precisando. É isso que a nossa cidade está precisando. O lugar onde convivemos é o que está precisando disso. Uma atmosfera do poder de Deus. Da bênção de Deus. Para que as pessoas lá se tornem também o que você se tornou diante de Deus. Amém, amados? Aleluia! Então tudo depende da maneira como você olha. Quando você olhar uma desgraça, saiba que ela pode ser mudada. Porque Deus que falou isso. Aonde o servo de Deus passa, mesmo que seja um vale de maldição, ele vai se tornar um vale de bênção. A palavra diz isso. Ele vai se tornar um vale de mananciais de água. E a água vem da tua boca. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor, com ela não, com a boca, com a língua. Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus.
Pilha. Tá vermelhinho. Alô? Ué, como é que tá vermelhinho e tá funcionando? É um milagre, porque esse microfone é uma bênção. É uma bênção esse microfone. É uma bênção. É uma bênção. É uma bênção. É uma bênção. Tu és uma bênção. Você pode fazer o que você quiser contra mim. Pode mesmo. Eu vou declarar, continuar declarando que tu és uma bênção. Que tu és escolhido por Deus. Para ser vaso de honra, não vaso de desonra. Para ser vaso de ouro. De prata. Prata significa a palavra. Purificada 7 vezes em vaso de barro. Você é um vaso de barro, mas é revestido de prata. Amém, amados? Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial, água doce e água amargosa? Não! Ele está dizendo que não pode ser assim. Agora, olha uma coisa que Jesus disse a respeito dos seus discípulos. Jesus nunca declarou que eles iam ser maldição. Olha o que ele declarou antes de serem. Antes, porque o Espírito Santo não tinha vindo, ele não tinha ido para a cruz ainda, não tinha ressuscitado, etc e tal. Mateus mesmo, capítulo 5, versículo 14. Olha o que ele declarou. Eu não te disse que o nosso corpo precisa ser luz, e que vai ser a partir de como você enxerga as coisas? Vós sois a luz do mundo. Eles não eram ainda. Eles são homens que não precisam ser lapidados ainda. Homens que ainda iam precisar ser transformados. Eles estavam num processo. Eles não eram. Ou seja, à vista do próprio Cristo, eles não eram. Mas Jesus declarou: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ele declarou antes deles serem. Uau! Ainda que uma pessoa não seja, declare que ela é. Tu és uma bênção, tu és luz do mundo. Você está declarando algo que vai mexer no reino espiritual, e aquela pessoa vai acabar sendo bênção, sendo luz do mundo. Quantos profetas evangelistas hoje estão no mundo pregando, sendo luz do mundo? Porque alguém declarou isso sobre a vida deles, antes deles serem. Oh, meu Deus! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava vendo o livro de Provérbios ontem, e uma coisa começou a mexer comigo. Deixa eu ver no livro de Provérbios a respeito de ser simples. Mas veja bem, uma coisa é você ser simples de entendimento, e outra coisa é você ser simples de coração. E ser simples de entendimento não é bom, é errado. Ser simples de entendimento significa que você não quer expandir o teu entendimento. Você não quer expandir a tua mente. Você quer que ela continue pequena. Você quer que a tua mente continue mesquinha, fechada entre 4 paredes. E aí, porque o livro de Provérbios, a base das escritas do livro de Provérbios são lastreadas sobre a sabedoria de Deus, entendimento.
Mas é entendimento divino, não entendimento da terra. E aqui diz assim, eu peguei alguns, porque existem 14 passagens no livro de Provérbios que falam sobre simplicidade da mente, do entendimento. Olha o que fala. Vou dizer algumas. Amém? Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Ele está falando de entendimento da mente. O entendimento da nossa mente não pode ser pequeno. Senão, nós não vamos produzir coisas boas. Porque começa tudo a ser gerado no entendimento, como você encara as coisas. Porque o erro do simples os matará. Olha como nós entendemos muitas coisas erradas. Vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo. Aquele que é simples de entendimento é falto de juízo. Aqui, ó. Outro. Entendei, ó simples, a prudência. O simples de entendimento, ele não é prudente. E vós, insensatos, entendei de coração. Quem é simples, volte-se para cá. Quem é simples de entendimento, volte para a sabedoria de Deus. É isso que está dizendo. Porque é tudo lastreado na sabedoria, o livro de Provérbios todo. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Simples aqui. Provérbios 9,16. Quem é simples? Eu já falei. O simples dá crédito a cada palavra, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Sabe o que ele está dizendo? O simples de entendimento acredita em tudo. É legal isso que você falou. É isso mesmo. Eu acredito nisso que você falou. Legal que você falou. E às vezes é um monte de coisa que está sendo dita e que não são boas, mas ele está acreditando em tudo. Acredita em qualquer proposta que lhe chega. Simples de entendimento. Meu Deus. Os simples herdarão a estultícia. Sabe o que é estultícia? Estupidez. E a palavra, se você for ver no dicionário, é isso. Imbecilidade. Uau! Olha o que ele vai herdar. Por isso que eu estou falando, o que você declara começa aqui, ó. My God. Açoita o escarnecedor e o simples tomará aviso. Porque o simples de entendimento pode se tornar um escarnecedor. Escarnecedor, aquele que fala besteira a respeito de um monte de pessoas. Não escarneceram a Cristo. Paulo, quantas vezes ele foi escarnecido? Com as palavras das pessoas. Então, quando alguém, um escarnecedor, é castigado, o simples fica... Pera um pouquinho, eu tenho que mudar aqui na minha mente. Eu tenho que buscar o que Paulo fala, né? Em Romanos capítulo 12, a partir do 1. Buscai a renovação do vosso entendimento e não vos conformeis com o presente século. Não fica falando aquilo que você está vendo no presente século. Você pode mudar tudo isso renovando a tua mente, o teu entendimento. O prudente, eu vou falar só essa, tem outras. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. A pessoa que é aberta de entendimento, é largo de entendimento, vou dizer assim, ele percebe as coisas que não são boas. Então ele evita passar por ali. Ele evita situações que podem lhe prejudicar, é isso que está dizendo. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Amém, amados? Você está entendendo onde é gerado as coisas? Agora nós vamos encerrar. Mateus, estou sendo rápido nas mensagens, amém? Porque para um bom entendedor, meia palavra basta. Mateus capítulo 5, Jesus fala de bem-aventuranças. Olha o que ele declara. Bem-aventurados são pessoas felizes com a bênção divina, com as coisas dos céus. Bem-aventurados
os pobres de espírito. Não está falando de entendimento. Hein? Os humildes de espírito em outras traduções. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Porque Jesus, quando ele esteve aqui caminhando, ele viu tudo isso. Ele viu pessoas humildes de espírito, ele viu pessoas que choravam, ele viu pessoas... Então, Jesus ele não diminuiu essas pessoas, mas ele declarou aquilo que elas seriam. As bem-aventuranças que elas receberiam. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ainda não eram, por causa de tudo isso, Jesus não tinha ido na cruz, etc, etc, etc. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí ele continua falando, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que eu disse lá agora há pouco. Amém? Vocês entenderam quem vocês são? Então sejam quem vocês são. Não sejam diferentes do que vocês são. Vocês são bênção. Eu fiz questão de declarar para cada um quem vocês são. Vocês podem, às vezes, muitas vezes, se depararem com coisas difíceis na vida de vocês. Com grandes desafios. Com coisas muito problemáticas. Não entre por essa porta em declarar que não vai ter jeito. Declarar que é difícil. Paulo, se você for observar as palavras de Paulo, olha, eu sei viver diante de problemas, na escassez. Eu sei passar sim pela escassez, como sei viver na fartura. E ele diz, em toda e qualquer situação, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele nunca se deixou levar por aquilo que ele via ou por aquilo que ele passava. Ele dizia o contrário. Porque ele sabia quem ele era e você precisa saber quem você é. Você é uma bênção. Você é bem-aventurado. Jesus disse isso e eu declaro as palavras de Cristo sobre a tua vida. Você é mais do que um vencedor. Olha as palavras que são ditas ao teu respeito, por meio daquele que te amou, Cristo. Você é sim, aquele que conquista, aquele que avança, aquele que prospera. Você é próspero. Você é vitorioso. Você é uma pessoa honrada por Deus. Você é aquele que vivifica outras pessoas com as tuas palavras, com as tuas atitudes. Porque nós fomos chamados para sermos espíritos vivificantes. Jesus foi o primeiro deste povo, desta nação, desta família. Amém? Amém, casa? Amém, Flávia? Vocês são bem-aventurados. Você é bem-aventurado. Alexandre, você é bem-aventurado. Eu declaro que essas famílias vão ser bem-aventuradas. Elas já são bem-aventuradas. Que todos que passarem pelas mãos de vocês, eles vão ser libertos, vão ser transformados, vão ser curados, vão ser bem-sucedidos em tudo quanto fizerem, porque serão famílias libertas, famílias transformadas, porque é isso que vocês vão ministrar sobre eles. Que tem jeito, não há causa impossível para Deus. E esse Deus, por meio de Cristo, está em você, está na sua vida, te pertence. Você é o manancial de águas de Deus. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, naquilo que você fala, amados. Eu duvido que quando você dobra os teus joelhos, você vai declarar palavras malignas. Eu duvido.
Eu duvido então, se você declara, quando você dobra os teus joelhos para orar, palavras benignas, significa que a tua vida precisa ser assim, conforme que você está declarando quando você ora. Amados, porque, veja bem, há poder no que você diz para transformação, para uma grande edificação. Amados, é isso mesmo. É isso mesmo, faz uma retrospectiva aí na sua vida. Vê como é que tem sido as tuas atitudes, as tuas palavras, as tuas ações. Porque o que você declara é aquilo que vai ser. Então, se você declara que é bênção, que vai haver uma grande mudança na vida de uma pessoa, que vai haver paz na vida de uma pessoa, que vai haver cura, que vai haver revelação de Deus, é isso que vai acontecer, porque você é bênção de Deus na terra, em nome de Jesus. Aplaudam a Jesus, aleluia. Amém. Terminou a mensagem. Não fica preocupado. Mas declara, puxa, poderia ter mais. É isso que você precisa declarar. Esquece a macarronada. Eu quero ungir você, vem cá, os pastores, vem aqui. Pastora Maristela, lá no teu passado, quando você estava no mundo, você imaginava que o que você é hoje poderia ser possível? Nunca. Mas alguém declarou que seria possível. Alguém declarou por ela. A Maristela, que era Maristela, não era pastora. A Maristela vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Vai ser uma mulher que vai liderar mulheres. Vai ser uma mulher que vai pregar para mulheres. Vai ser uma mulher curada. Vai ser uma mulher vencedora. Vai ser uma mulher lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Vai ser uma mulher vitoriosa. Vai ser uma mulher que vai gerar frutos. Tenho certeza.